associada. Então, a teoria clássica de circuito, se a gente for fazer uma breve revisão aqui, né, você tem a definição de indutância. Se você tem um fio ou enrolamento, né, em um indutor ideal, a diferença de potencial vai estar relacionada pela corrente por essa equação aqui, V igual a LD e DT, que a gente já está acostumado a tratar. Se a gente está falando de uma corrente harmônica que se comporta de forma cossenoidal, como essa descrita aqui, com uma fase inicial, né, a indutância dada em Henrys, você pode substituir essa corrente harmônica na equação original e você vai perceber que a tensão que é induzida nos terminais do indutor para essa corrente, ela vai estar defasada de 90 graus com relação à própria corrente, né? Na verdade, ela vai estar adiantada de π/2 em relação à corrente por decorrência disso. E a gente pode definir aqui, né, a reatância indutiva como sendo ωL ou 2πf vezes a indutância L. Tá? Então, isso é uma revisão bem sucinta aí, do comportamento de um elemento indutivo. De forma similar, um elemento capacitivo, a corrente vai estar relacionada pela tensão através dessa equação. Então, I igual a C dV dt. Se a gente tiver uma corrente da mesma forma que harmônica, né, cossenoidal com uma fase inicial φ, a gente pode substituir isso de volta nessa equação, integrar ambos os lados e obter a tensão, e a gente vai perceber que a tensão vai estar atrasada de π/2 ou 90 graus com relação à corrente nesse caso. Tá? Então, uma característica aí de um capacitor com uma capacitância C dada em farads, e você pode definir a reatância capacitiva como 1/ωc. Ok? A impedância capacitiva seria 1/jωc, a reatância capacitiva é 1/ωc. Então, se você está trabalhando com elementos de parâmetros concentrados em baixas frequências, né, uma indutância ou uma capacitância podem ser suficientes para caracterizar um indutor ou um capacitor. Né? Mas vamos ver o que acontece quando a gente está considerando altas frequências. Né? Em altas frequências, o comprimento de onda, né, vai tender a ser menor do que as dimensões do dispositivo, em geral bem menor do que as dimensões do dispositivo. Se a gente considerar um resistor, por exemplo, imagina que você tem uma senoide se propagando ao longo desse resistor, você pode ter uma variação da amplitude do sinal de tensão, por exemplo, instantaneamente ao longo do dispositivo. Então, imagina que em um ponto do dispositivo você tem uma crista da senoide, em outro ponto você tem um vale da senoide. Então, se dá aqui, né, instantaneamente você vai ter uma distribuição de tensão. Você não pode mais considerar que a tensão instantânea nesse ponto é idêntica à tensão instantânea nesse outro ponto ao longo do dispositivo. E até por isso, né, se você parar para pensar um pouco, vão surgir indutâncias e capacitâncias parasitas. Então, esse cara aqui é simplesmente um resistor. Quando você trabalha em altas frequências, ele vai, porque é um fio, né, com uma determinada condutividade, ele vai ter uma indutância, né, indutância que é fluxo magnético por unidade de corrente. Esse fio vai gerar fluxo magnético, e em altas frequências a indutância dele não vai mais ser desprezível. Da mesma forma, né, os diferentes elementos metálicos aqui vão apresentar instantaneamente valores de tensão que instantaneamente, de novo, né, não vão ser iguais, e você vai ter que considerar a capacitância entre os elementos metálicos aqui, por exemplo, esse condutor e esse condutor aqui. Então, no modelo de altas frequências, você tem essa capacitância em paralelo, tá? E daí, se você considerar a impedância resistiva, capacitiva e indutiva, e essa associação aqui, né, em série dessa indutância com essa resistência, que em seu conjunto está associada em paralelo com essa capacitância, você tem uma impedância total aqui que tem todas essas contribuições, né? Uma contribuição indutiva, uma contribuição capacitiva. Então, só para ver, né, que em altas frequências um simples resistor não vai ser modelado mais por uma resistência, mas ele pode ter contribuições significativas, né, das capacitâncias entre condutores metálicos ou indutâncias associadas aos fios em si, né,
que não vão ser mais desprezíveis frente à resistência do dispositivo. Então, por outro lado, a gente olhando aqui, né, de forma similar, na verdade, olhando para um resistor de fio enrolado, né, você tem algo semelhante, ok? Então, você vai ter a resistência do dispositivo, mas você tem que considerar a capacitância entre uma espira e outra do enrolamento, né, uma volta e outra vai apresentar uma... Porque, de novo, né, para frequências mais altas você vai ter instantaneamente aí uma diferença de potencial entre uma espira e outra, e a capacitância aqui passa a desempenhar um papel muito mais proeminente. Né? De indutância nem se fala, né? O enrolamento aqui dá para perceber facilmente de onde vem a indutância parasitária, embora isso aqui seja uma resistência, né, embutida no material cerâmico consistido de um fio enrolado. Então, de novo, né, a impedância equivalente aqui passa a ser bem mais complexa do que uma simples resistência. Vocês podem analisar cada um desses slides que eu coloquei aqui, que correspondem a modelos de altas frequências aqui para os componentes, mas o ponto é, né, que para resistores, indutor, capacitores, você tem que considerar aqui os elementos parasitas aqui, né, ou as impedâncias parasitas para um determinado componente. Então isso vai se dar em alta frequência. Tá? Isso, já adiantando aqui uma parte que a gente vai ver ao longo do curso, né, justifica o porquê de que para desenvolver algumas classes de componentes que a gente vai ver, como filtros, né, você, quando está trabalhando com frequências muito altas, não recorre a elementos de parâmetros concentrados clássicos, né, indutores e capacitores e resistores, como você faria em frequências mais baixas. Então, quando a gente está falando de microondas, é comum você pegar um filtro que você projetou com componentes de elementos de parâmetros concentrados e converter isso para um filtro que fisicamente vai ser implementado utilizando, por exemplo, trechos de linha de transmissão. Então, o que eu estou falando? No lugar de um resistor e de um capacitor, ou melhor falando, no lugar de um capacitor e de um indutor, você vai utilizar trechos de linhas de transmissão, e daí pense num cabo coaxial ou numa trilha de PCB, numa linha de microstrip, né? E você vai fazer essas linhas de transmissão se comportar como se fosse essas indutâncias, essas capacitâncias. Obviamente, nessa altura, acho que ainda é normal que esteja bem obscuro como isso é feito, né? Isso vai ser desenvolvido ao longo do curso, mas aqui está a justificativa. Né? Por que a gente não usa simplesmente um indutor, um resistor, um capacitor em frequências mais altas? Bom, então, como foi dito, todo o tratamento matemático dos dispositivos e componentes, né, ou da propagação de ondas eletromagnéticas dos mesmos, se dá através, ou tendo como base, as equações de Maxwell. Então vamos fazer uma breve revisão aqui, né? Aqui nesse slide nós vemos as equações de Maxwell, as 4 equações de Maxwell na forma diferencial. Né? Então a lei de Faraday, o rotacional do campo elétrico, é igual ao negativo da taxa de variação do tempo da densidade de fluxo magnético menos a densidade de corrente magnética, que a gente pode encarar aqui como um artefato matemático que talvez não seja tão importante, então não se foque nele, né? Muitas vezes em curso de graduação a gente não dá enfoque nisso. Então Jm, a lei de Ampère, né, rotacional do campo H, campo magnético, é igual a densidade de corrente de condução elétrica mais a densidade de corrente de deslocamento, que é a taxa de variação no tempo da densidade de fluxo elétrico. Lei de Gauss elétrica, né? O divergente da densidade de fluxo elétrico é igual à densidade volumétrica de carga no ponto, e a lei de Gauss magnética, o divergente da densidade de fluxo magnético é nulo porque não existem monopolos magnéticos. Né? Então tudo se parte das 4 equações de Maxwell, que podem ser escritas alternativamente na sua forma integral se nós utilizarmos o teorema de Gauss ou da divergência. Né? Então o teorema de Gauss, esse primeiro aqui, né? O fluxo através de uma superfície fechada do vetor A
é igual à integral volumétrica do divergente de A ao longo do volume circunscrito pela superfície fechada, né? E o teorema de Stokes, né? A circulação do vetor A ao longo de um caminho fechado L é igual à integral de fluxo do rotacional de A através da superfície circunscrita pelo caminho fechado L. Se a gente utilizar esses dois teoremas, né, em conjunto com as equações de Maxwell na forma diferencial, nós obtemos as mesmas equações na forma integral. Ok? Então, a circulação do campo elétrico é igual a o negativo da taxa de variação do tempo do fluxo magnético, né, atravessando a superfície fechada circunscrita pelo caminho C, menos o fluxo da densidade de corrente magnética, de novo, esse termo é menos importante, isso constitui a lei de Faraday na sua forma integral. De forma similar, circulação do campo magnético, o campo H, é igual a taxa de variação no tempo do fluxo elétrico atravessando a superfície S circunscrita por C, mais o fluxo da densidade de corrente de condução J, ou simplesmente a condução atravessando a corrente de condução, perdão, atravessando a superfície S circunscrita por C. Isso nos dá a lei de Ampère na sua forma integral, né? A carga incluída, né, englobada no volume V, que pode ser escrita dessa forma, né, integral volumétrica da densidade volumétrica de carga, ela vai ser igual ao fluxo elétrico saindo da superfície que circunscreve esse volume V, superfície S que circunscreve o volume V, e esse fluxo elétrico pode ser calculado através dessa integral de fluxo da densidade de fluxo elétrico D. Né? Então, lei de Gauss elétrica, lei de Gauss magnética, né? Não existem monopolos magnéticos, então, portanto, você não tem carga magnética desse lado. O fluxo magnético saindo de uma superfície fechada é nulo. Então, essas são as equações de Maxwell na forma integral. Só uma forma alternativa, né? Do nosso ponto de vista aqui, a forma diferencial é importante, ambas são importantes, mas a forma diferencial é particularmente importante porque a equação de onda, a equação de Helmholtz, que vai descrever a propagação de ondas eletromagnéticas, pode ser deduzida a partir da forma diferencial. Então, agora falando de campos eletromagnéticos harmônicos, né, nós vamos tratar aqui as análises considerando que a gente tem como excitação campos eletromagnéticos e tensões e correntes harmônicas. O que significa isso? Né? Como se você estivesse considerando a resposta a apenas uma componente de frequência, um delta no espectro, ou uma senoide ou uma cossenoide no tempo, né? Seja de tensão ou de corrente, ou em termos do campo elétrico ou magnético, é a única excitação que a gente considera. Por que isso? Né? Então, na análise e desenvolvimento de dispositivos e sistemas de comunicação, é interessante assumir fontes e campos que variam de forma harmônica, ou senoidal, com o tempo, com uma frequência ômega igual a 2πf. Isso leva, por um lado, a um tratamento mais simples, né? Apesar da necessidade de se lidar com fasores, e, por outro lado, né, você tem que os sistemas de comunicações operam em faixas estreitas. Né? Então, você tem, por exemplo, um sinal sendo transmitido por uma antena, normalmente ele vai ser um sinal que vai ocupar uma faixa contínua, mas estreita ao redor da frequência da portadora, por exemplo. Né? Então, você tem frequências ou faixas de frequências adjacentes a uma frequência central dentro de uma faixa limitada. Então, nesse caso, você precisa considerar, ou você pode simplificar o projeto considerando apenas uma frequência, a frequência central, porque o comportamento dessas frequências ou faixas de frequências adjacentes a essa frequência central vai ser muito similar ao dessa frequência central. Então, moral da história, você precisa considerar somente uma frequência que você já sabe como frequências ou faixas de frequência adjacente vão se comportar. Então, esse ponto aqui. Por fim, né, é importante ressaltar que o regime de variação temporal harmônica está intimamente ligado com o domínio espectral da transformada de Fourier. Então a gente está considerando o que está acontecendo com uma única componente de frequência de um sinal. Né? Se ele é um sinal que ocupa uma faixa estreita de frequências, isso é suficiente. Então,
Não, frequentemente nós vamos considerar isso e até por isso trabalhar com fasores, né, como se as tensões e correntes e campos tivessem um comportamento senoidal e fossem descritos dessa forma por essas razões que a gente explicou aqui. Então a gente pode escrever os campos eletromagnéticos, né, campo E, campo H, densidade de fluxo elétrico, densidade de fluxo magnético, em função da posição espacial e do tempo, utilizando o fasor. Então, por exemplo, no caso do campo elétrico, se é um campo harmônico, ele pode ser escrito dessa forma aqui, onde o fasor E, né, aqui não está se colocando explicitamente aqui o fato disso aqui ser um fasor, mas a gente assume pelo contexto, né, o fasor E, que vai ser função das coordenadas espaciais e da frequência, ele entra aqui e para obter a forma instantânea desse campo harmônico, você pega o fasor campo elétrico, né, multiplica por E elevado a j ômega t e toma a parte real de tudo isso, como a gente já bem sabe, ok? Então, mesma coisa, né? Campo magnético, densidade de fluxo elétrico e densidade de fluxo magnético harmônicos podem ser escritas a partir dos seus respectivos fasores, ok? Então, a gente vai considerar aqui que a gente está tratando com uma única componente de frequência, com frequência angular correspondente a ômega, né? E todas as relações podem ser, se aplicam, né, para os fasores da mesma forma que elas se aplicam para os campos originais. Então, as relações constitutivas, né, para meios lineares, homogêneos e isotrópicos vão continuar tendo a mesma forma, mesmo a densidade de fluxo elétrico e o campo elétrico sendo fasores, né, você ainda tem que a densidade de fluxo elétrico é igual à permissividade elétrica vezes o campo elétrico, densidade de fluxo magnético igual à permeabilidade do meio, né, em questão vezes o campo magnético. Ainda falando de relações constitutivas, você tem, né, densidade de corrente de condução elétrica igual a condutividade elétrica vezes o campo elétrico, densidade de corrente magnética com uma definição análoga aqui, não se preocupe tanto com esse último termo, mas é similar densidade de corrente elétrica. É importante a gente lembrar aqui, né, voltando a falar das equações de Maxwell, né, que você pode reescrever elas então utilizando fasores. Então aqui onde nesse segundo termo a gente tinha uma derivada parcial no tempo, né, se a gente está tratando de fasor, vamos lembrar que quando a gente deriva no tempo cai o j ômega, então você pode reescrever a lei de Faraday dessa forma aqui, né? E onde aqui se assume que E, H e J são fasores, ok? Mesma coisa para a lei de Ampère, né? Rotacional do H fasor igual a J fasor mais J ômega epsilon E fasor. Então o que aconteceu aqui é que esse termo aqui era originalmente a derivada parcial no tempo do D, densidade de fluxo elétrico, que é epsilon E, né? Mas quando você deriva uma grandeza fasorial, cai o j ômega, então no lugar de del t a gente tem j ômega aqui, a mesma equação escrita na forma fasorial e as leis de Gauss permanecem idênticas, né? Então, se você considera, por outro lado, meio sem fontes, quando a gente fala de meio sem fontes, né, aquilo que vai gerar campos eletromagnéticos são cargas ou densidades de cargas e correntes ou densidades de corrente, tá? Ρ e J. Então, simplesmente a gente omite aqui, né, quando a gente está falando de meio sem fontes, omite o Ρ e o J. Então, a lei de Faraday se torna isso daqui, a lei de Ampère se torna isso aqui na forma diferencial, a lei de Gauss elétrica você omite a densidade de carga elétrica, né, e a lei de Gauss magnética permanece a mesma. Então, estou passando bem rapidamente aqui porque é revisão de teoria eletromagnética, né. É importante aqui, né, a gente relembrar também as condições de contorno que ainda são válidas e também são válidas para os campos fasoriais, né? Você pode aplicar as equações diretamente para os fasores, para os campos fasoriais, né? Então essas condições de contorno são particularmente importantes quando a gente está tratando da teoria de modos em guias de onda, né? Se a gente for observar essa teoria aí, a gente utiliza diretamente isso daqui. Então, o que está dito aqui, né? Se você tem dois meios diferentes
com propriedades ou parâmetros constitutivos diferentes. Então, meio 1 com ε1, μ1, condutividade σ1, meio 2 com ε2, permeabilidade μ2 e σ2. Né? As relações entre os campos tangenciais e os campos normais à interface são essas daqui. Então, o campo elétrico tangencial do lado 1, o campo elétrico paralelo à superfície aqui, né? Nesse caso orientado ao longo de x, se fosse exatamente nesse ponto. De um lado da interface é igual ao campo elétrico tangencial do outro lado da interface. Então, E tangencial de um lado é igual a E tangencial do outro lado. H tangencial, H1 tangencial menos H2 tangencial igual a densidade superficial de corrente. Então, para o caso das componentes tangenciais do campo magnético H, você tem essa relação aqui, né? Não é mais H tangencial do lado 1 igual a H tangencial do lado 2, eles estão restritos ou vinculados através da densidade superficial de corrente, que é a corrente que flui ao longo da superfície, né, ou da interface entre os meios 1 e 2, esse K aqui. Né. Falando das componentes normais, o D normal do lado 1, ou seja, a densidade de fluxo elétrico normal à interface, ortogonal à interface desse lado, menos o D normal do outro lado, densidade de fluxo elétrico normal nesse lado aqui, vai ser igual à densidade superficial de carga, ou a carga distribuída na superfície ou na interface entre os dois meios. Essa expressão relaciona as componentes normais da densidade de fluxo elétrico que está relacionada com o campo elétrico. Por outro lado, a densidade de fluxo magnético normal do meio 1 é diretamente igual à densidade de fluxo magnético normal do lado 2. Então, essas relações que relacionam, não tem outra forma de dizer, as componentes tangenciais e normais dos campos em ambos os lados da interface, elas são fundamentais e importantes, do eletromagnetismo. Aqui você tem formas alternativas de escrever a mesma coisa em termos do vetor unitário normal à superfície em um dado ponto onde você está considerando a igualdade. Então, mas são exatamente as mesmas relações, a gente não precisa se atentar a isso nesse momento.